Olá, nós vamos continuar nosso assunto falando agora sobre a oferta. A oferta de um bem é a quantidade que os produtores querem e podem vender. Assim como no caso da demanda, há diversos fatores que influenciam a quantidade ofertada de determinado bem. A oferta também fica mais fácil de entender com o uso de ferramentas gráficas. É isso mesmo. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a curva da oferta em forma gráfica. Vamos lá? Assim como acontece com a demanda, a curva da oferta é uma demonstração gráfica da quantidade ofertada a cada nível de preço. Contudo, há uma diferença substancial. Quanto maior for o preço, maior a oferta. Isso acontece porque quem define a oferta é o produtor. Lembre-se desse detalhe. E, para esse pessoal, ou seja, os produtores, quanto maior for o preço do bem, mais interessante será produzir e vender esse bem. Vamos usar como exemplo um iPhone X. Se o preço dele for R$ 5.000, imaginemos que apenas um produtor queira ofertar uma unidade desse modelo. Agora vamos melhorar um pouquinho o preço. Vamos subir para R$ 5.500. Bem, nesse caso, nós vamos ter uma oferta de 3 unidades. E se o preço subir para R$ 7.000, será que vai ter mais produtores querendo ofertar mais esse produto? Logicamente que sim. Aí, nesse caso, podemos dizer, por exemplo, que passam a ter 6 unidades. Então, já podemos, dessa maneira, verificar a nossa primeira tabelinha da oferta. Vejam, nós temos aí R$ 5.000, uma unidade demandada, R$ 5.500, 3 unidades demandadas, R$ 7.000, 6 unidades demandadas. Como isso ficaria então numa forma de tabela? Bem, essa seria a nossa curva da oferta. Observem que a R$ 5.000 nós teremos apenas uma unidade demandada. Se o preço sobe, nós já passamos a ter 3 unidades demandadas. O preço subindo mais ainda, passamos a 6 unidades demandadas. Então, isso ocorre porque quem define a quantidade de bens que serão ofertados, ou seja, que serão colocados à venda, são os produtores. E os produtores vão querer fazer isso observando esse preço. Quanto maior for o preço de um produto, mais eles vão querer vender esse produto, pois logicamente eles passarão a ganhar mais por isso. Vejamos então alguns fatores que afetam essa oferta. Além do preço, há também outros 5 fatores principais que afetam a oferta de um bem. Nós podemos citar os custos, a tecnologia, o preço de outros bens, a expectativa e tamanho do mercado, e é claro, há outros fatores que afetam a oferta, mas compreendendo esses 5, você poderá compreender o efeito de qualquer outro fator. Como vimos, um aumento no preço torna mais atraente ao produtor aumentar a oferta. Vamos ver na curva da oferta o que acontece se o preço do bem subir. Assim como no caso da demanda, o deslocamento dar-se-á ao longo da curva, pois a alteração foi no preço do próprio bem. Também é correto dizer que aumentou a quantidade ofertada. Como podemos observar, um aumento no preço fez com que ocorresse também um aumento na quantidade ofertada. Temos então um deslocamento dentro da curva ou na própria curva, que seria na realidade essa linha. Há um deslocamento do momento 1, onde nós temos aqui 4 unidades ofertadas ao preço de 5, e nesse momento 2 nós temos 12 unidades ofertadas ao preço de 10. O produtor vai sempre avaliar o custo nos quais irá incorrer para produzir determinado bem. É muito natural que, se esses custos diminuírem, o produtor aumenta a oferta. Vamos ver como fica a questão da curva da oferta nesse caso. Os custos podem ser os insumos, que são qualquer bem ou serviço utilizado para produzir outro bem ou serviço, bem como os impostos. Exatamente como observamos em relação à demanda, é importante destacar que a quantidade e o preço depois do deslocamento da curva não serão definidos exatamente dessa forma. Esse é apenas o começo do movimento, que será melhor compreendido adiante quando abordarmos o equilíbrio. Observe nesse nosso gráfico que nós temos aqui o momento 1 com um custo marginal.
A esse custo, nós temos então uma determinada quantidade ofertada de 10 unidades, que será vendido ao valor de 8. Mas e o que aconteceria se esse custo subir? Nesse caso, o aumento do custo vai levar a uma oferta menor de quantidade. Por quê? Porque o produtor vai gastar mais para produzir esse bem. Vejo que com um custo aumentado, nós vamos ter aqui uma diminuição na quantidade ofertada. Isso ocorre porque o aumento desse custo faz com que o produtor tenha que elevar o preço, e essa elevação do preço faz com que ocorra uma menor disponibilidade da quantidade a ser ofertada. Outro fator também que está relacionado com o anterior é a tecnologia, pois o desenvolvimento de novas tecnologias de produção costuma aumentar a eficiência do processo produtivo e reduzir os custos incorridos pelo produtor. Em economia, tecnologia não quer dizer apenas aquela tecnologia de ponta. Tecnologia é tudo aquilo que pode ser usado para transformar insumos em produtos. Ou seja, uma simples mudança na sequência da produção que aumente a eficiência do processo também é tecnologia. Em caso de novas tecnologias, os movimentos da curva também serão semelhantes ao que foi visto no tópico anterior. Haverá o deslocamento da curva de oferta, geralmente para a direita. Preço de outros bens. Outro fator que interfere bastante nessa relação é quando nós temos aí o aumento no preço de outros bens, que no caso do exemplo são os chamados bens substitutos. Lembram deles? Aqui nós vamos ver que os bens substitutos, quando o preço de um aumenta, a produção do outro bem diminui. Vamos pegar como exemplo aqui o preço da cerveja Antártica, que um aumento nele provoca uma diminuição da produção da Brahma. Lembrando que nesse caso, tanto a Brahma quanto a Antártica são produzidas pelo mesmo grupo, a Ambev. Assim, esse grupo ou esse produtor vai ter que escolher qual produto vai aumentar, qual produto vai diminuir. Então, relembrando, o aumento no preço da Antártica, onde nós temos o deslocamento dessa curva para esse instante, mais para a direita, provoca uma diminuição na produção da Brahma. Então, veja que o aumento de um produto, no preço de um produto, provoca a diminuição na produção do outro. O produtor, nesse caso, ele tem que produzir uma determinada quantidade. Se ele aumenta a produção de um, tem que diminuir a produção do outro. Também existem os bens complementares na ótica do produtor. Por exemplo, quando a Petrobras perfura poços, muitas vezes encontra petróleo e gás natural. Um aumento no preço do petróleo pode aumentar a oferta desse bem e, por consequência, aumentará também a produção de gás natural. Nesse caso, nós temos, portanto, os chamados bens complementares. O aumento no preço de um eleva a produção de outro bem. Então, o aumento no preço do petróleo, temos deslocamento da esquerda para a direita, provocará também um aumento na produção do gás natural. Outro fator são as chamadas expectativas. Os produtores podem decidir ofertar no presente mais ou menos de determinado bem se tiverem expectativa de que o preço irá no futuro diminuir ou aumentar, respectivamente. Então veja, se o produtor tiver a expectativa, se ele achar que o preço de um determinado produto no futuro irá aumentar, então ele irá aumentar a produção desse bem para poder ganhar mais. Se por outro lado ele achar que o preço desse bem no futuro irá diminuir, ele então diminuirá a produção, pois ele está prevendo que terá um menor ganho. Outro fator é o tamanho do mercado. Sobre o tamanho do mercado, precisamos ter em mente que a curva da oferta de mercado é a soma horizontal da curva das ofertas individuais, que é a curva de cada produtor. Então, nesse primeiro caso, nós teríamos aqui uma oferta de um bem qualquer de maneira individual por um produtor. Mas, no caso do mercado, devemos lembrar que
Essa curva é formada pela soma dos produtos colocados à disposição, ou seja, dos produtos ofertados. Se nós verificarmos então o comportamento dessa curva, veremos que é o mesmo. A diferença apenas é que nós temos aqui um produtor ou um produto individualizado e aqui nós temos um produtor ou vários produtos sendo somados.